Ela estava em pé na varanda, os olhos perdidos nas luzes distantes da cidade que se espalhavam sob um céu tingido de roxo e laranja. No fundo, a música suave ecoava, mas o som, claramente, não estava registrado em seu consciente. Aquele instante parecia capturado no tempo, um momento de fragilidade suspensa entre duas realidades. Ela se perguntava se ele perceberia a ausência dela naquele espaço entre as estrelas e os próprios pensamentos. Ele, sentado no sofá, observava a silhueta dela através das portas de vidro. Havia algo de hipnotizante na maneira como ela se afastava, como se estivesse buscando respostas em algo que ele não conseguia entender. Era um micromomento, mas para ele tinha o peso de um mundo inteiro. O silêncio se estendia entre eles, pesado como um pano úmido, mas não era desconfortável, era familiar. Essa familiaridade o fez questionar seus próprios sentimentos, uma espiral de incertezas que parecia obscurecer sua visão. No fundo, surgiu uma incômoda curiosidade sobre o que se passava na mente dela. Seria o mesmo que o atormentava? Seria um eco da sua própria busca por significado, por conexão? Ele se lembrou de como tinham rido juntos antes, de como as conversas fluíam naturalmente. E agora, naquele refúgio de solidão compartilhada, havia uma inexplicável barreira. Cada pequeno gesto dela parecia intensificar a distância, e ele se perguntava: seria ele o responsável por criar essa frieza? O que parecia ser um simples momento de reflexão, uma pausa necessária para ambos, revelava nuances muito mais profundas. Ele sentiu um impulso de se levantar, de ir até ela e quebrar aquele silêncio, mas, naturalmente, hesitou. O medo de que suas palavras a afastariam ainda mais o paralisou. O que poderia dizer que não a fizesse sentir sobrecarregada? Aquela tensão, quase palpável, gerava novas perguntas, desafios de comunicação que eles pareciam não ter as respostas. Enquanto isso, ela buscava compreender a profundidade dos sentimentos que estavam se aglomerando em seu peito. Havia um anseio que a impulsionava a voltar para dentro, mas também havia a tentativa de se manter distante, protegida pelo próprio medo. O que ele pensaria sobre sua vulnerabilidade? O que aconteceria se ela mostrasse seu verdadeiro eu? Assim, nesse ciclo contínuo de medo e desejo, ela se sentia perdida. O que havia mudado entre eles? O que antes era leve e despreocupado, agora parecia repleto de questões não ditas. Conforme a noite avançava, a atmosfera ao redor deles se tornava elétrica, fazendo com que os sentimentos reprimidos crescessem em intensidade. A cada segundo que passava, a distância emocional parecia se transformar em algo quase físico, como se uma barreira invisível os separasse. E ao mesmo tempo que se sentiam próximos no espaço físico, pareciam estar em mundos diferentes, cada um imerso em seu próprio labirinto psicológico. Ela está em paz lá fora, ele pensava, mas será que isso não significa que estou falhando? Ou será que a paz dela é meu reflexo? A busca por definição estava consumindo sua mente. O que significava para ele a presença dela? E mais importante, o que significava a ausência desta conexão que uma vez pareceu ser uma ponte extraordinária? Ele verdadeiramente desejava entendê-la, mas a incerteza dilacerava sua vontade de agir. Decidindo que era hora de quebrar o silêncio que pairava, ele finalmente se levantou. Cada passo em direção a ela parecia uma travessia por um terreno desconhecido. O coração batia acelerado, não por medo, mas pela expectativa. Ele queria entender, queria saber se havia espaço para eles, se podiam redescobrir a cumplicidade dos momentos passados. Mas ao se aproximar da varanda, o olhar dela se desviou, como se estivesse pronta para escapar novamente para aqueles cálidos e secretos pensamentos.
Posso perguntar o que você está pensando? Ele se arriscou. As palavras escaparam antes que ele pudesse ponderar sobre suas implicações. Às vezes, me pergunto sobre nós. Ela respondeu, a voz suave, mas firme, uma combinação intrigante de sinceridade e medo. Era como se as barreiras que separavam seus mundos começassem a ruir, mas ao mesmo tempo, uma sombra de hesitação ainda nublava o ar. Ele podia sentir a tensão se dissolver, mas não desaparecendo, apenas mudando de forma, transformando-se em uma curiosidade mais incisiva. E o que você concluiu? Ele indagou, ciente de que aquela pergunta poderia abrir um abismo ou uma passagem feminina e fluida. Ela deu um leve sorriso, mas seus olhos revelaram uma profundidade de emoções. Concluí que estamos mais próximos do que nunca e, ao mesmo tempo, mais distantes. As palavras foram como um feixe de luz em meio à escuridão, revelando facetas e nuances que ele nem ousara considerar. A noite se estendia e, com cada nova partilha, cada nova vulnerabilidade, a conversa entre eles produzia um calor, uma conexão que nadava contra a corrente de incertezas. No entanto, a cada nova revelação, surgiam novas perguntas, não respostas absolutas, mas indagações que criavam um novo entendimento. E assim, em um ciclo de aproximação e dúvida, eles continuaram a se desenhar. Ao final da conversa, a tensão não se dissipou, mas transformou-se em algo mais profundo, uma interdependência onde ambas as partes buscavam mais do que simples respostas. Eles estavam ali, no limiar entre a incerteza e o desejo, cada um se perguntando o que poderia significar entregar-se, explorar aquelas novas águas sem um mapa. A noite avançava e a beleza da vulnerabilidade se apresentava diante deles como algo a ser respeitado, sem a necessidade de resoluções imediatas. Naquele instante, pairava no ar uma aceitação tácita que eles ainda não compreendiam totalmente, mas a consciência de que aquilo que queriam explorar era sutil, complexo e intrinsecamente humano. O horizonte estava se espalhando diante deles, e talvez a verdadeira jornada estivesse apenas começando.